Olá! Quando a gente olha para o Novo Testamento, vê uma coleção de livros super diversa, né? Mas será que existe uma única mensagem, um fio condutor que amarra tudo isso? É o que vamos investigar agora. E essa é a grande pergunta. Pensa bem. De um lado, temos narrativas históricas, os evangelhos. Do outro, cartas com uma teologia densa, profunda. E para completar, um livro como o Apocalipse com visões super complexas. À primeira vista, parece uma coleção de coisas bem diferentes. Então, como é que tudo isso se encaixa para contar uma só história? É um quebra-cabeça fascinante e a gente vai tentar montá-lo. Pois é, o coração da teologia bíblica do Novo Testamento é exatamente este. Entender essa dança, esse equilíbrio entre uma mensagem única e abrangente e as vozes tão particulares de cada autor. O ponto não é apagar as diferenças, mas sim perceber como elas contribuem para um todo muito maior. E olha, essa busca não começou ontem não. Faz décadas, literalmente décadas, que teólogos e acadêmicos quebram a cabeça para encontrar o que eles chamam de centro. Um conceito fundamental, sabe? Que funcione como o pilar que sustenta todo o peso teológico do Novo Testamento. Ok, então vamos mergulhar nessa investigação. Essa busca por um centro tem até um nome técnico no mundo acadêmico. Um termo que vem do alemão, o conceito de Mitte. Mitte é uma palavra bem simples, na verdade. Significa centro ou meio. Em teologia, é o termo que se usa para essa ideia de um núcleo, de um coração que, se for encontrado, poderia unificar tudo o que a gente lê, de Mateus até o Apocalipse. A pergunta de $1 milhão é: que conceito teria essa força toda? Bom, historicamente, 3 grandes candidatos a esse posto apareceram. O primeiro, e o mais clássico, é a cristologia, a ideia de que tudo gira em torno da pessoa e da obra de Jesus. O segundo é a história da salvação, a noção de que o Novo Testamento é o clímax de um grande plano divino que se desenrola no tempo. E o terceiro, que ganhou muita força na Reforma Protestante, é a justificação pela fé, ou seja, o conceito de como a humanidade é reconciliada com Deus. Já que falamos em história da salvação, tem outro termo em alemão aqui que é importante, Heilsgeschichte. Parece complicado, mas a ideia, proposta por Oscar Cullmann, é bem direta. Ele basicamente disse que a Bíblia não é um livro de doutrinas, mas sim uma grande narrativa. A história do plano de Deus para a redenção, conectando as promessas do Antigo Testamento com o seu cumprimento no Novo. Mas a conversa, claro, não parou por aí. A busca foi se ampliando e agora vamos analisar 4 grandes propostas temáticas que tentam organizar essa tapeçaria teológica de maneiras bem diferentes. De um lado, temos a ideia do reino de Deus. Aqui, o ponto central é que Jesus inaugura o reinado de Deus na Terra. É aquela famosa tensão do já, mas ainda não. O reino já começou, mas ainda não chegou na sua plenitude. Do outro lado, a proposta da nova aliança. Essa visão foca em como a obra de Cristo cumpre promessas antigas e estabelece um relacionamento totalmente novo entre Deus e as pessoas. Agora, outras 2 perspectivas que mudam o foco. Uma delas é bem teocêntrica. Diz que o objetivo final de tudo não é a salvação humana, mas a glória de Deus. Cristo seria a expressão máxima dessa glória. Em total contraste, outra abordagem sugere que o centro é a igreja. Ou seja, o grande projeto do Novo Testamento é a formação de uma nova comunidade, unindo todo mundo e enviando essa comunidade numa missão pelo mundo. Então, esta tabela resume o debate de forma brilhante. Temos a visão cristocêntrica, focada em Jesus. A soteriológica, que vem da Reforma, focada na salvação. A escatológica, associada a George Ladd, focada no reino de Deus. E a teocêntrica, com Thomas Schreiner, olhando para a glória de Deus. O que fica claro? Que não existe uma resposta simples. E é exatamente aqui que a nossa análise tem uma virada. Talvez a busca por uma única nota, por um único centro, seja a abordagem errada. E se a resposta não for uma nota solitária, mas uma harmonia, uma sinfonia complexa e belíssima? Essa citação aqui captura a solução de uma forma perfeita. Pense no Novo Testamento como um grande coral. Cada cantor, ou seja, cada autor, tem uma voz única, um timbre particular. Mas, no fim das contas, todos eles estão cantando a mesma música, seguindo a mesma partitura. E isso nos leva a um conceito que resolve o nosso quebra-cabeça: polifonia. Em vez de tentar reduzir tudo a um único tema, a teologia moderna prefere celebrar essa diversidade de vozes. A ideia é que, juntas, elas criam uma harmonia teológica riquíssima e unificada. A unidade não está na uniformidade, mas sim na harmonia. E a gente consegue ouvir esses diferentes timbres com clareza.
Marcos e Mateus, por exemplo, enfatizam Jesus como rei, o cumprimento da lei. Já Lucas, em seu Evangelho e em Atos, foca na ação do Espírito Santo, na expansão histórica da fé. Paulo mergulha fundo na teologia sobre o que é o ser humano e o que significa viver em Cristo. E João nos dá uma visão mais mística, focada na vida eterna e na união com o Verbo divino. Então, qual é a partitura que todos eles estão cantando? É esta convicção central, inabalável, que na história de Jesus de Nazaré, em sua vida, morte e ressurreição, Deus agiu de forma definitiva para redimir e restaurar toda a criação. Essa é a melodia que ecoa em cada livro, não importa o timbre do autor. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Se o Novo Testamento é de fato um coro divino, qual dessas vozes, a de Paulo, a de João, a de Lucas, parece ressoar com mais força no mundo de hoje? É uma boa questão para se pensar. Olha, quem nunca abriu o Novo Testamento e se sentiu um pouco como se estivesse desdobrando um mapa antigo, super complexo, cheio de caminhos e símbolos? É um conjunto de livros fascinante, sem dúvida, mas como que a gente acha um rumo claro no meio de tanta riqueza e diversidade? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, como usar uma espécie de mapa conceitual para navegar pela fé cristã lá do comecinho. E aí que está o grande desafio, não é? Pensa bem, a gente tem as cartas de Paulo, cada uma para uma comunidade específica. Os evangelhos, cada um com sua própria perspectiva. O Apocalipse, então, nem se fala. Como é que tudo isso se conecta? Será que tem um fio condutor que amarra todas essas vozes? Pois é essa a pergunta que a teologia bíblica do Novo Testamento tenta responder. Então, para a gente decifrar esse mapa, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos aprender a ler o mapa em si. Depois, a gente cruza a ponte entre história e revelação. Aí chegamos no coração do território, a tensão do reino de Deus. A partir daí, a gente vê como navegar na prática e, por fim, por que essa jornada toda ainda é tão relevante hoje em dia. Então, bora lá, vamos começar nossa expedição. O primeiro passo é entender a própria ferramenta que a gente vai usar, o nosso mapa, a tal da Teologia Bíblica do Novo Testamento, ou, para facilitar, TBNT. Mas afinal, o que é TBNT? Pensa nela como uma tentativa de ouvir o que os textos bíblicos dizem em seus próprios termos. Ou seja, em vez de chegar com as nossas perguntas de hoje e impor a eles, a gente pergunta: ei, o que Mateus, Paulo ou João estavam tentando dizer para aquela galera, naquele tempo? É uma escuta super atenta ao contexto histórico da época. E aqui tem uma distinção que é, nossa, fundamental. A teologia bíblica é descritiva. Ela quer reconstruir o que o texto dizia lá atrás. Já a teologia sistemática é prescritiva. Ela organiza tudo por temas para dizer o que a gente deve crer hoje. Uma coisa não anula a outra, viu? A TBN nos dá o mapa histórico e a sistemática constrói o prédio da doutrina em cima desse terreno. Elas se completam. Ok, com o nosso mapa em mãos, a gente chega agora num ponto crucial da jornada. A ponte. A ponte que conecta o divino e o humano. E esse é um dos pilares de toda a nossa exploração. A virada de chave é esta aqui. A revelação de Deus não acontece no vácuo, não são ideias abstratas flutuando por aí. Ela acontece na história, com gente de carne e osso. Os textos não são uma lista de verdades filosóficas, mas o testemunho de como Deus agiu em momentos, lugares e culturas bem específicas. A história não é só um pano de fundo, entende? Ela é o próprio palco onde a revelação acontece. E essa abordagem se apoia em alguns fundamentos. Primeiro, a historicidade, que é reconhecer que os textos são fruto do seu tempo. Segundo, é buscar uma unidade no meio da diversidade, porque a voz de Paulo é diferente da de João, por exemplo. E, por fim, tem o foco no cânon, que é basicamente a coleção final de livros que a Igreja reconheceu como autoridade. É olhar para essa coleção como testemunho definitivo da fé. Agora sim, agora a gente chega no coração teológico do Novo Testamento, o tema que pulsa em quase todas as páginas, o reino de Deus e a sua dinâmica, que é simplesmente fascinante. A grande sacada teológica aqui é a ideia de uma tensão. Com a vinda de Jesus, o reino de Deus, ou seja, o governo soberano e redentor de Deus, meio que invadiu a nossa realidade. Ele já está entre nós. Só que, ao mesmo tempo, a sua plenitude, a sua forma completa, ainda é uma promessa para o futuro. Então a gente vive nesse meio tempo entre o já e o ainda não. E olha só como este quadro ajuda a gente a visualizar isso de um jeito bem claro.
O já é a realidade presente. É o perdão dos pecados que a gente pode experimentar agora, são as curas, a presença do Espírito Santo, a formação de uma nova comunidade que é a igreja. Já o ainda não é a promessa futura, o juízo final, a restauração de toda a criação, a consumação da história e a vitória completa sobre o mal. Viver a fé cristã é aprender a navegar entre esses dois polos. E claro, essa tensão toda leva a gente direto para uma pergunta super prática e inevitável. Ok, se estamos nesse entretempo, entre o começo e a conclusão do reino, como é que se deve viver? O que isso muda nas nossas escolhas, nas nossas ações do dia a dia? Pois é. E a resposta para essa pergunta nos leva diretamente para a nossa próxima parada. A resposta está na ética do discipulado, que funciona como uma espécie de bússola para guiar a gente no meio dessa tensão toda. Sabe, a ética do Novo Testamento não é, em primeiro lugar, uma lista de regras de pode ou não pode. É um chamado a seguir uma pessoa, Jesus. E os princípios dessa ética são imitar Cristo, ter a vida dele como modelo, praticar um amor radical, que é a lei maior de todas, buscar uma justiça que transforma as coisas de verdade e criar comunidades que acolhem quem é marginalizado. Ou seja, é viver hoje como um sinal dos valores do reino que ainda virá. Tá bom, tudo isso é bem interessante, mas talvez pareça um pouco acadêmico, né? A questão que fica é, como esse mapa antigo se conecta com a vida real, hoje? Por que isso tudo importa na prática? Usar a TBNT como um mapa traz benefícios muito concretos. Ela ajuda a gente a fugir de interpretações muito rígidas, sabe? E nos impede de ler o texto com os óculos de doutrinas que surgiram séculos depois. E o mais legal, ela tem o poder de renovar a vida da igreja, de colocar a história de Cristo e do seu reino de volta no centro de tudo. E pra gente fechar, fica uma provocação. Pensar sobre essa tensão entre o já e o ainda não é só um exercício intelectual. É algo que pode de verdade redefinir completamente o jeito como a gente enxerga a nossa missão no mundo. Como podemos viver hoje como sinais e como agentes dessa realidade futura que já começou em Cristo? Essa é a grande pergunta que o mapa do Novo Testamento nos convida a responder. Imagina a seguinte cena para quem acompanha a gente hoje. Imagina entrar numa daquelas bibliotecas monumentais, sabe? E aí arrancar páginas aleatórias de 66 livros diferentes. Uma loucura. Total. Livros escritos ao longo de mais de 1000 anos, por reis morando em palácios, pastores no meio do campo, prisioneiros em masmorras. E aí, imagina pegar todas essas páginas embaralhadas de continentes e culturas que não têm nada a ver umas com as outras e tentar ler tudo de uma vez só. E esperando que isso funcione como um romance coeso, né? Exato. É tipo a receita para o desastre absoluto. Mas por mais impressionante que pareça, é exatamente isso que a imensa maioria das pessoas faz quando tenta abrir e ler a Bíblia hoje em dia. Pois é. E o resultado dessa leitura, sem uma bússola, digamos assim, é uma confusão imediata. Quem tenta encarar o material com essa densidade de forma puramente linear, sem considerar o abismo cultural, acaba invariavelmente frustrado. Sim, bate naquela parede invisível, né? Com certeza. A expectativa moderna de abrir a primeira página e já encontrar uma narrativa contínua, toda mastigadinha, colide com a realidade de um texto que é antigo e super complexo. É uma frustração muito real para quem tenta. E olha, os materiais que estamos analisando na nossa exploração de hoje apontam de forma brilhante que, sem um método interpretativo sólido, quem lê corre o sério risco de enxergar tudo como uma gigantesca colcha de retalhos teológica. Nossa, essa expressão da colcha de retalhos é perfeita. Dá muito aquela sensação desconfortável de que são apenas várias histórias soltas, sabe? Desconexas, jogadas no mesmo saco. Fica parecendo que temos um pedaço de pano sobre um reino deserto aqui, outro retalho sobre um profeta misterioso ali, e as costuras simplesmente não fazem o menor sentido. A narrativa parece pular de um lado para o outro sem direção nenhuma. E para resolver esse dilema crônico dessa coxa de retalhos, a missão da nossa análise hoje é desvendar duas ferramentas analíticas monumentais que os estudiosos usam. Que são as grandes estrelas de hoje. Isso. A teologia bíblica e a teologia do pacto, que o pessoal também chama de teologia da aliança. Na prática, essas são as duas lentes fundamentais que conseguem transformar essa biblioteca milenar, que parece um caos no primeiro olhar,
numa única história incrivelmente estruturada. E o objetivo principal dessa lente é um só, né? Descobrir exatamente o que o autor original queria comunicar para o seu público original lá na época. Porque o grande desafio intelectual aqui é resistir àquela tentação de impor as nossas angústias de hoje, do nosso século, num pergaminho antigo. Exatamente. É entender o que o texto significava lá atrás, tipo quando a tinta tocou o papel pela primeira vez, antes de tentar descobrir o que ele significa para nós hoje. Certo, vamos destrinchar isso. Porque se a proposta é navegar por mais de 1 milênio de escritos e encontrar um sentido único, a gente precisa entender as regras do jogo. Os parâmetros. Isso. Como os especialistas sequer começam a procurar essa unidade no meio de tanta diversidade literária? Tipo, quais são as regras para que ninguém invente uma conexão que não existe ali? É uma ótima pergunta. As nossas fontes trazem um alicerce construído sobre 4 pilares cruciais. O primeiro pilar dita que a leitura precisa ser sistemática. Sistemática no sentido de ler o livro todo. E isso mesmo. Significa analisar o documento inteiro, avaliando o argumento completo de um autor, em vez de, sei lá, pensar uma frase isolada fora de contexto. Ah, o famoso versículo isolado. Exato, isso é um perigo. Aí o segundo pilar é que a abordagem deve ser profundamente histórica, exigindo que a análise viaje no tempo até as condições políticas e sociais daquela era. Entendi. E o terceiro? O terceiro defende uma visão progressiva, aceitando que a informação completa não é dada toda no início. A revelação acontece de forma gradual, sabe? Através das gerações. E o quarto e último pilar estabelece que o foco deve estar puramente no texto. Só no que está escrito ali. Isso, a matéria-prima exclusiva da investigação são as palavras deixadas naquelas páginas, sem misturar com tradições externas que vieram muito depois. Nossa, ouvindo você listar esses 4 pilares, a imagem mais forte que me vem à cabeça é a de uma investigação forense criminal. Uma investigação forense, como assim? É tipo, o processo de investigar esse texto é exatamente igual ao trabalho de um detetive que está montando aquele clássico quadro de cortiça na parede, cheio de fotos, linhas e alfinetes, sabe? Ah, sim, clássico de filme. Pois é. Primeiro, o investigador precisa isolar a evidência na cena do crime, que seria colocar uma lupa na ênfase única de um autor específico. Mas aí é que chega a parte complicada. Depois de isolar a pista, o detetive precisa cruzar os depoimentos das testemunhas, que, no nosso caso, seriam os outros autores falando sobre o mesmo tema. E aí que a coisa esquenta. Total. Como é que esse método lida quando essas testemunhas parecem discordar completamente umas das outras? Olha, essa aparente discordância entre testemunhas é exatamente o que costuma quebrar os métodos de leitura de quem lê de forma mais casual. Os documentos que a gente analisa hoje ilustram esse problema perfeitamente com o grande debate sobre o tema da justificação. Ah, o embate clássico. Sim. De um lado do nosso quadro de investigação forense, nós temos o apóstolo Paulo. Ele escreve de forma super contundente que a justificação, ou seja, a aprovação de alguém diante do divino, acontece puramente baseada na fé, sem nenhuma necessidade de obras ou ações. Só a fé importa. Exato. Mas aí do outro lado do quadro de evidências nós temos Tiago, que escreve de forma igualmente firme que a fé sem obras é morta, inútil. Caramba! E tipo, se a pessoa lê esses 2 documentos de forma superficial, a única conclusão racional é que existe uma contradição insuperável ali. Um diz que as ações não importam, o outro diz que as ações são essenciais. Eles parecem se anular completamente, né? Parecem. E é exatamente nesse ponto de aparente conflito que a teologia bíblica mostra a genialidade dela como ferramenta. Porque, aplicando aquele pilar histórico que a gente discutiu antes, nós descobrimos que eles não estão se contradizendo de jeito nenhum. Não? Não. Eles estão combatendo inimigos completamente diferentes, em contextos sociais distintos. A analogia que os estudiosos usam é a do diamante. Imagina que a verdade central é a mesma pedra preciosa, sólida, imutável. Certo, diamante no centro da sala. Isso. Só que Paulo estava lidando com comunidades oprimidas pelo legalismo. Eram pessoas que acreditavam poder comprar o favor divino cumprindo um monte de regras rigorosos.
Então ele precisava iluminar a faceta da fé pura para combater essa arrogância religiosa. Foi tipo uma correção de rota para quem achava que não precisava da graça. Precisamente. Agora, do outro lado, Tiago estava lidando com uma comunidade onde os ricos usavam a desculpa de eu tenho fé, para ignorar os pobres e não ajudar quem passava fome do lado deles. Era uma fé barata, puramente teórica. Nossa, o contexto muda tudo. Muda completamente. Para resolver essa distorção ética, Tiago precisava que a luz batesse na faceta das obras práticas. Sabe, o diamante no centro da sala nunca mudou. A joia é a mesma. Apenas o ângulo de refração foi alterado para curar as patologias bem específicas que assolavam aqueles leitores no primeiro século. Gente, isso reorganiza muito a forma de enxergar qualquer suposta falha ou contradição no texto. É fascinante. Mas me surge um grande questionamento estrutural aqui. Pode falar. Se a teologia bíblica funciona como essa lupa minuciosa, como esse trabalho meticuloso de descobrir o que um autor lá do ano 70 pensava, onde é que isso se encaixa no panorama geral do estudo? Como assim no panorama geral? Digo, como é que uma análise que é tão histórica, tão acadêmica, chega até as prateleiras das pessoas hoje em dia? Pessoas que só querem saber como viver uma vida decente na segunda-feira de manhã. Entendi. Bom, as nossas fontes utilizam uma metáfora arquitetônica brilhante para explicar o lugar de cada disciplina nesse ecossistema. Imagina um edifício construído em 4 níveis. Tá, um prédio de 4 andares. Isso. O nível mais profundo, tipo o alicerce que está enterrado na terra sustentando tudo, é o que chamam de exegese e hermenêutica. Esse é o trabalho duro, braçal da tradução. Consiste em estudar as línguas originais, o hebraico antigo e o grego para entender aquelas nuances mínimas de vocabulário, sabe? Tipo aquele exemplo clássico de como a tradução da palavra original para servo, em vez de escravo, pode alterar completamente a percepção de uma passagem. Exatamente esse. Sem essa base linguística, nada mais fica em pé. É a concretagem mais bruta da fundação. É a concretagem. Firmados sobre esse concreto, nós subimos para o primeiro andar. E o primeiro andar é justamente a teologia bíblica que a gente está destrinchando aqui. O andar do nosso mergulho. Exato. Com as palavras devidamente traduzidas pela Fundação, os especialistas examinam a progressão histórica da mensagem, conectando os pontos de Gênesis a Apocalipse, do jeito que a gente fez na análise de Paulo e Tiago. E depois da teologia bíblica vem o quê? Com essa estrutura garantida, a gente chega ao segundo andar, que é a teologia sistemática. Aqui, o material inteiro é organizado de forma temática. Em vez de ler cronologicamente, os estudiosos agrupam todas as informações do livro inteiro para responder a perguntas bem consolidadas. Tipo, o que o texto diz sobre salvação? Isso. Ou o que diz sobre o sofrimento, sobre justiça. Fica parecendo uma espécie de enciclopédia organizada por assuntos. É uma excelente forma de visualizar. E aí, finalmente, coroando todo esse edifício metodológico, nós temos o telhado. E o telhado representa a teologia aplicada, ou teologia prática. O andar do dia a dia. Exato. É aqui que entram os dilemas morais diários. A ética, o aconselhamento e a aplicação prática para a rotina de quem busca orientação no texto para viver o hoje. Ok, eu entendo a beleza arquitetônica desse modelo. Mas olha, eu preciso assumir o papel de advogada do diabo aqui por um momento. Manda. A gente vive num século onde a velocidade é tudo, né? As pessoas são bombardeadas por um excesso de informação absurdo o dia inteiro e ninguém acha que tem tempo a perder com teorias abstratas. Sim, a cultura do atalho. Pois é. Então, diante dessa pressa, por que a gente não pode simplesmente pular direto para o telhado? Tipo, por que não ir direto para as partes que ensinam regras de comportamento ou que oferecem conforto emocional e simplesmente ignorar esse trabalho cansativo de entender gramática hebraica ou a linha do tempo de nações antigas? Se conectarmos isso ao quadro geral de como o conhecimento humano funciona, a resposta se torna puramente uma questão de sobrevivência e segurança estrutural. Sobrevivência. Sim. Porque tentar morar num telhado que não possui fundações sólidas é a receita garantida para um desabamento trágico. Pular a etapa de entender o contexto histórico para aplicar uma regra diretamente à vida moderna
causa o que a gente chama de colapso de interpretação. Caramba. E como isso acontece na prática? Um exemplo bem nítido disso é quando as pessoas extraem promessas bem específicas de vitória militar ou de prosperidade que foram dadas para uma nação antiga num contexto de guerra, e aí tentam aplicar isso como uma garantia de sucesso financeiro no século XXI. Nossa, é literalmente o telhado desabando sobre a cabeça de quem mora na casa. E os destroços causam danos reais, sabe? Ignorar o contexto original gera distorções éticas severas. Cria expectativas que a narrativa nunca jamais prometeu cumprir e pode causar danos psicológicos e espirituais profundos quando essas expectativas inevitavelmente falham na vida real. Porque a base não estava lá para segurar. Exato. O conhecimento só se torna verdadeiramente protetor e valioso quando é compreendido desde a sua base mais profunda. O telhado só consegue abrigar com segurança se as paredes da história tiverem sido devidamente erguidas antes. Isso faz absoluto sentido. Atalhos criam estruturas muito frágeis. Mas, agora que nós construímos todas as paredes de proteção com esse método super rigoroso, a gente precisa olhar para dentro desse prédio. Para a mobília da casa. Isso. Qual é a principal estrutura que sustenta a narrativa internamente? Porque se analisarmos o texto desde a sua primeira página até a última, o que é que conecta de verdade personagens que estão separados por milênios? Tipo o primeiro ser humano no Éden e um rei no Oriente Médio centenas de anos depois. O núcleo absoluto que amarra essa biblioteca de ponta a ponta é a tal da teologia do pacto. Essa perspectiva demonstra que o grande motor da história não são eventos avulsos ou aleatórios, mas sim uma série de alianças. Alianças, tipo contratos. É fundamental entender essas alianças não apenas como contratinhos informais, mas como capítulos de uma mesma longa e super intrincada obra, onde cada novo capítulo é rigorosamente construído sobre os termos do anterior. Os textos que a gente investigou destacam 3 pilares inegociáveis que definem uma aliança dessa época: o vínculo, os sinais e o sangue. O vínculo faz sentido lógico para mim. Ele representa o componente relacional, aquela aproximação profunda, muito comparável a um pacto inquebrável de casamento, né? Perfeito. E o segundo pilar, os sinais, eles parecem funcionar como memoriais visíveis, certo? Tipo aquele arco-íris gigante na história de Noé, ou a exigência de guardar o descanso no sábado para os hebreus. Isso, eram coisas físicas para impedir a amnésia humana sobre aquele compromisso assumido. Entendi. Mas olha, o terceiro pilar soa super chocante e totalmente deslocado da nossa realidade. Porque algo que deveria ser puramente um compromisso espiritual precisava envolver sangue. Isso não cheira a um tipo de, sei lá, superstição violenta da Era do Bronze? Para quem olha com a nossa lente moderna, sim, parece bem brutal e primitivo. Mas, para o contexto jurídico do Antigo Oriente Médio, o sangue carregava o peso máximo da lei internacional da época. A lei internacional deles funcionava assim. Sim. Os nossos materiais explicam com detalhes que o termo em hebraico antigo utilizado para firmar uma aliança se traduz literalmente como cortar uma aliança. Não era tipo uma assinatura num pedaço de papiro, entende? Cortar, literalmente. Literalmente. O ritual envolvia pegar animais grandes, dividi-los fisicamente ao meio como espada, colocar as carcaças sangrentas separadas no chão formando um corredor, e aí as partes que estavam estabelecendo o pacto caminhavam solenemente pelo meio daquelas metades mortas. Era um formato muito comum para os chamados tratados de suzerania, que eram os acordos entre grandes impérios e reinos menores. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a semântica visual desse ritual não deixa nenhuma margem para interpretações poéticas. Nenhuma. O indivíduo passando no meio daquele corredor visceral ali estava declarando com todas as letras: se eu falhar em manter a minha parte desse acordo, que o meu destino seja exatamente o mesmo que destes animais, que eu seja partido ao meio e que minha vida seja cobrada como punição. É isso. Exatamente isso. A punição severa pela quebra do tratado já estava embutida, ilustrada e aceita no próprio ato de celebração do acordo. O peso existencial e jurídico ali era gigantesco. É impressionante notar o contraste absurdo com a nossa sociedade atual. A modernidade transformou a ideia de acordo em algo quase invisível, né? Super banalizado.
Pois é, a gente assina um contrato digital gigantesco hoje em dia, apenas rolando a tela e clicando num botão verde que diz li e aceito para usar um aplicativo qualquer, sem jamais ter lido uma única linha das condições. E amanhã a gente já esqueceu. Sim, o compromisso da palavra foi completamente barateado e trivializado. Mas nessa teia narrativa que a gente está analisando, a aliança é o oposto do trivial. É um vínculo radical, definitivo e com um custo imediato de vida ou morte. E olha, sem entender essa seriedade quase aterrorizante de uma aliança de sangue, é impossível compreender o resto do texto. Impossível. E com essa base bem estabelecida, as fontes nos guiam para observar como o encadeamento desses pactos empurra a linha do tempo humana para frente. Empurra como? Porque o surgimento de cada nova aliança não é acidental, sabe? Cada uma responde diretamente a um problema que não foi resolvido ou a uma crise que foi gerada pela aliança anterior. Então existe uma engrenagem bem clara de causa e efeito conectando essas eras. E como é que a narrativa se desenrola cronologicamente a partir dessa perspectiva metodológica? O material que a gente analisou apresenta uma estrutura para visualizar essa progressão através de um diagrama em forma de V. A letra V mesmo. A história começa no topo esquerdo do diagrama e vai descendo, aprofundando-se na crise, até o ponto de virada lá embaixo, para só depois começar a subir rumo à redenção. E qual é o ponto de partida? O ponto de partida, óbvio, é a figura de Adão. Lá a gente tem o pacto original do Éden, que estabelece as condições de vida e obediência. A quebra imediata desse vínculo gera a queda e a corrupção humana. No entanto, no meio dessa tragédia toda, o texto insere uma primeira e bem obscura promessa de que, no futuro, um descendente específico esmagaria a raiz do mal. Ou seja, a crise foi instaurada, mas a semente de uma solução também foi plantada ali. Só que a corrupção continua se espalhando, né? Até forçar o próximo marco histórico, que é a figura de Noé. Ali a humanidade já estava à beira do colapso completo. Exato. E a aliança firmada com Noé entra meio que como uma medida de contenção de danos. O pacto garante que a Terra e as estações vão ser preservadas e que não vai ter outra destruição universal pelas águas. Isso preserva o palco físico do planeta. Mas não resolve o problema interno. Perfeito? Perceba a progressão causal. Manter o planeta habitável e preservar o fôlego de vida não resolve a doença interna do comportamento humano. O coração humano continuava quebrado e corrompido mesmo depois de um dilúvio inteiro. Então, para consertar efetivamente a humanidade e cumprir a promessa feita lá no Éden, era necessária uma operação de resgate cirúrgica e hiperespecífica. E é isso que força a história a se mover em direção a Abraão. Analisando essa transição, me parece que o roteiro da narrativa utilizou meio que o recurso de uma câmera de cinema. Como assim uma câmera? Estava operando num plano geral. Era uma visão abrangente sobre ecologia e o mundo inteiro. Mas como o plano geral não curou o ser humano, a lente dá um zoom dramático e hiperfocado em Abraão. O foco recai sobre um único patriarca e a promessa de transformar essa família específica em um instrumento de salvação. A bênção vira exclusiva para uma tribo, mas com a promessa explícita de que, através daquele zoom restrito, o plano geral de todas as nações da Terra seria finalmente abençoado lá na frente. Cara, uma analogia cinematográfica simplesmente perfeita. E seguindo essa linha de causa e efeito, essa família restrita de Abraão cresce vertiginosamente até se tornar uma nação de milhões de pessoas. O povo no deserto. Sim, e uma nação enorme, recém-libertada de séculos de escravidão, não sobrevive de jeito nenhum sem ordem social. É essa necessidade prática e também espiritual que faz nascer a aliança mosaica. Com Moisés. Isso. O pacto estabelecido através de Moisés traz a entrega da lei, que funcionava basicamente como a constituição civil, moral e religiosa de Israel. Contudo, as análises da teologia bíblica apontam que o propósito oculto dessa constituição super rigorosa não era apenas organizar o trânsito e o comércio das tribos. O papel primário da lei mosaica era ser um espelho.
Um espelho que refletia a incapacidade das pessoas. Exatamente isso. O padrão de santidade e de pureza exigido por aquelas leis era tão humanamente impossível de ser mantido de forma contínua, dia após dia, que servia para provar matematicamente que o povo jamais conseguiria alcançar a perfeição pelo próprio esforço. A lei escancarava a doença. Escancarava, apontando que era desesperadamente necessário uma intervenção externa, um mediador perfeito que cumprisse a regra por eles. E essa dependência absoluta por uma liderança infalível é o que abre caminho para o pacto seguinte, que acontece com o rei Davi. E aí o cenário muda mais uma vez, né? A tribo no deserto se consolidou e o épico ganha contornos monárquicos. O povo estava clamando por estabilidade política. E a promessa firmada com Davi oferece justamente isso, uma linhagem real eterna. A garantia de um trono que jamais, sob nenhuma circunstância, ficaria vago. Mas olha, note como aquele edifício arquitetônico que a gente falou mais cedo permanece firme e conectado. Um andar jamais destrói o outro. Verdade, eles vão se empilhando. Isso. O pacto de realeza com Davi não cancela a validade da Constituição que foi dada a Moisés, que, por sua vez, não anula as promessas de abençoar as nações feitas a Abraão, que não invalida a garantia de preservação climática que foi dada a Noé. A obra inteira apenas se torna mais rica, construindo sobre as camadas anteriores, sem demolir a fundação. E com uma progressão temporal tão complexa e densa assim, é super natural que os próprios especialistas divirjam sobre como interpretar os resultados, né? Os documentos base que nós analisamos trazem um contraste fascinante sobre como enxergar toda essa trajetória até os dias de hoje. O que é fascinante aqui é justamente o debate entre duas grandes escolas metodológicas da atualidade. De um lado, nós temos a teologia da aliança, que é essa lente que estivemos usando o tempo todo para mapear toda essa progressão causal. A imagem ideal para entender essa escola é visualizar a história inteira como um grande rio. Um rio fluindo. Exato. As margens mudam ao longo dos milênios, a paisagem se transforma, passando de desertos para impérios gigantes. Mas a água no curso do rio é rigorosamente a mesma. Há um único plano redentor desde a primeira página. E um único povo contínuo, navegando por esse rio através das eras. E do outro lado? Em forte contraste, existe a escola conhecida como dispensacionalismo. E, curiosamente, para quem acompanha esse debate, a metáfora visual usada para definir o modelo dispensacionalista não é a de um rio contínuo, mas sim a de uma escada super robusta. Perfeito. A analogia da escada define com exatidão a mecânica dessa visão. Os estudiosos dessa escola argumentam que o ser humano é testado sob regras completamente separadas em degraus diferentes. Eles chamam isso de dispensações temporais distintas. E por que eles separam tanto as coisas? A razão fundamental pela qual eles interpretam a narrativa dessa forma é que eles aplicam um método de leitura estritamente literal para as antigas promessas geográficas e étnicas feitas à nação física de Israel. Consequentemente, para conseguir manter essa distinção literal, eles entendem que a nação de Israel tem propósitos, regras e até destinos proféticos alocados num degrau específico da escada. Enquanto a igreja ficaria num outro degrau. Precisamente. A igreja moderna, composta por todas as outras nações, habita um degrau completamente diferente, com regras operacionais totalmente distintas de Israel. É uma arquitetura de leitura que separa profundamente os grupos e os seus papéis na história. Bom, com todo esse arsenal gigantesco na mesa, os pilares hermenêuticos, o contexto da violência visceral dos pactos de sangue e a progressão dos milênios empurrando a história para frente, nós chegamos ao clímax estrutural de toda a análise de hoje. Então, o que tudo isso significa quando a poeira finalmente abaixa? É a grande pergunta. Significa que todo esse esforço descomunal de mais de 1.500 anos de história não foi aleatório. Geração após geração, aliança após aliança, houve um preparo de terreno que foi intencional e profundamente doloroso. Sob a lente unificadora da teologia bíblica, todas aquelas histórias impactantes do passado eram meio que sombras ensaiando um palco principal. E essas sombras adquirem materialidade total naquilo que o texto aponta como sendo a nova aliança. E é exatamente nesse ponto de convergência que a narrativa fecha o seu grande arco
e entrega a resolução final do conflito gerado lá no Éden. Lembra daquele intenso ritual antigo de cortar animais, de caminhar por entre as partes ensanguentadas e jurar assumir o custo da morte caso as regras fossem violadas? Lembro o pilar do sangue, que representava aquela penalidade existencial brutal. Isso. A grande tese de toda a biblioteca bíblica é que a humanidade, desde Adão até Davi, falhou de forma catastrófica e repetida em manter sua parte do vínculo. Não deu certo, e a quebra do acordo exige, pela lei pactuada, a cobrança da vida. O preço do sangue. Exato. Na concretização da nova aliança, o conceito de sangue deixa de ser um mero ritual sombrio do Oriente Médio Antigo e torna-se um evento histórico brutal e definitivo. O ponto de virada épico de toda a narrativa reside na afirmação surpreendente de que o próprio Criador do pacto, que é o lado mais forte da aliança, decide assumir voluntariamente o lugar da parte mais fraca que falhou. Nossa! Aquele que instituiu a regra se deixa ser partido, sabe? E sofre a penalidade de sangue no lugar daqueles que quebraram os termos, quitando a exigência jurídica antiga de uma vez por todas. É a conclusão do roteiro. É o fio que une de ponta a ponta. A dívida do pacto é finalmente cobrada, mas o custo não recai sobre as costas da humanidade falha, mas sim sobre o autor que projetou o resgate lá no primeiro degrau da linha do tempo. Isso amarra todas as 66 vozes diferentes da biblioteca num único coro majestoso. E isso levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão que transborda a análise literária e atinge diretamente a forma como encaramos o nosso próprio tempo hoje. Como assim? Pensa bem, se nós estamos diante de uma narrativa imensa, que argumenta de forma estruturada, que foram necessários dezenas de séculos, uma paciência profunda e inúmeras gerações passando por falhas miseráveis até que a obra completa de restauração fosse erguida, até que ponto a mentalidade contemporânea está envenenada pela nossa obsessão por resolução imediata? É a cultura do fast food aplicada à vida, né? Exato. Nós vivemos uma época em que queremos respostas definitivas para dilemas imensos na mesma velocidade em que esperamos que um aplicativo entregue nosso jantar. Essa análise da teologia bíblica nos confronta de maneira implacável. Será que a nossa incapacidade crônica de esperar não está nos cegando? Talvez a pressa nos impeça de contemplar os propósitos grandiosos e de longo prazo que operam silenciosamente nas entrelinhas da nossa própria história humana e das nossas crises diárias. Que reflexão pesada para quem acompanha a gente. Pois é. O convite final da investigação de hoje não é apenas para compreender um texto antigo, mas para aprender a ter paciência com o tempo da construção das grandes histórias. O desenho completo dos fios de uma grande narrativa raramente é percebido por aqueles que desistem no primeiro nó.